Liberte-se em nome do Senhor. Cura interior é abrir o coração ferido à luz do Espírito Santo para dele receber capacidade de não se deixar consumir pelas lembranças dolorosas. Não se fixe no negativo. A pessoa segue no rumo daquilo que mira. Fixe-se no que é bom. Firme-se na promessa de Deus. E aquele que abriu o caminho pelo mar, abrirá também uma passagem, uma saída para você. Projete-se para frente, retome sua vida, resgate o que estava amortecido. E ainda que você se sinta no meio de um deserto, saiba que Deus abrirá um caminho para você. Ele é o Senhor do tempo e pode nos fazer resgatar os anos que perdemos. Quando o Espírito Santo toma conta de nossas vidas e enche a nossa alma de amor, podemos viver em paz com nós mesmos e com as outras pessoas. Deus não espera que perdoemos com as nossas próprias forças. Ele fará isso em nós e através de nós, se permitirmos. Cabe-nos tomar a firme resolução de viver reconciliados com as pessoas em nossa vida. Também o perdão é uma decisão e não um sentimento. É um compromisso de não se vingar, nem desejar o mal a outra pessoa. Perdoar faz bem primeiramente para quem perdoa. Liberte-se e liberte aqueles que erraram com você. Absolver quem nos machucou não é fácil, mas é preciso. Quando digo, eu perdoo você, estou garantindo que abro mão de prejudicá-lo, que o dispenso de pagar pelo mal que me fez. E apesar de ainda sentir dor ou mesmo raiva ao lembrar o que me aconteceu, decido-me por lhe fazer o bem. O perdão é bonito, o perdão é doce, mas exigirá até o último fio de firmeza e ousadia que temos. É um compromisso de vida que incentiva o outro a tentar de novo. É dar-lhe a garantia de que terá outra chance. O perdão começa com uma decisão. Só depois virá a mudança nas emoções, nos sentimentos, como resultado dele. Fica mais fácil perdoar quando começamos a compreender que nem todo mundo que pensa diferente de nós é nosso adversário. Que existem pessoas que nos prejudicam sem saber, isto é, sem intenção alguma de fazê-lo. Outra verdade libertadora é que precisamos aceitar que na vida nem todo mundo vai gostar de nós. A rejeição e a indiferença estão entre as coisas que mais machucam e causam ódio. Mas todo ser humano passa por isso. Não há ninguém que em toda a sua vida tenha sido perfeitamente aceito por todos. É sinal de humildade e maturidade reconhecer que algumas pessoas terão dificuldades em aceitar nosso jeito de ser, nossas escolhas, opiniões e mesmo nossa presença. Não devemos perder a paz por causa disso, mas agir com caridade, sendo suaves e dando oportunidade para que essas pessoas também percebam sua rejeição por nós e tentem se equilibrar. 3 chaves para o perdão. Acredito que existem 3 passos fundamentais no processo para perdoar alguém. Primeiro, querer perdoar. É a chave que abre a porta para que tudo aconteça. Mas não basta abrir a porta, é preciso entrar por ela e não parar no primeiro passo. Devemos tomar uma atitude, transformar o querer numa iniciativa e manifestar por um gesto concreto que queremos a reconciliação. Uma palavra, um bilhete, um sorriso, um telefonema, uma oração, ou outra coisa que o Espírito Santo nos inspirar. Segundo, colocar-se no lugar da outra pessoa. Pode ser que um momento ou alguma situação tenha forçado aquela atitude. Talvez a pessoa tenha agido sem pensar, num momento de nervosismo, de desequilíbrio emocional. Precisamos nos perguntar, o que ela estava vivendo naquela circunstância? O que a estava pressionando? Será que não faríamos algo semelhante se estivéssemos no lugar dela? Portanto, pense nas pessoas que você também já feriu e como seria bom se elas perdoassem o que você lhes fez. E terceiro, perdoar por inteiro. Mesmo que corramos o risco de ser feridos novamente, perdoar é afirmar: acredito em você e devolvo-lhe o lugar que tinha em minha vida antes de me decepcionar.
Quem perdoa não deve impor condições para dar o perdão. Deve ser gratuito. O perdão, se não for total, não é perdão. Tenha carinho por você mesmo e sempre busque a cura do seu coração. O Evangelho nos mostra que Jesus esperava um momento oportuno para se colocar em oração na presença do Pai. Ali, ele rezava para ser curado dos maus tratos, calúnias, incompreensões e todo tipo de perseguição. O homem que não zela por sua saúde emocional corre o risco de se tornar uma pessoa triste e fortemente agressiva. Jesus mostrou-nos o caminho da cura interior, a amizade com Deus cultivada na oração. Às vezes alguém me diz: tudo bem, eu aceito perdoar, mas o que eu faço se o outro não quiser ser perdoado? Ora, você pode perdoá-lo diante de Deus, no silêncio do seu coração. Confie no poder que o Espírito Santo tem de reconciliar os corações. Aquele que nos mandou abençoar nossos inimigos e orar por eles, sabe por que nos pediu isso? A oração por aqueles que nos odeiam tem um efeito maior do que se pode imaginar. Jesus nos cura pelos sacramentos. Curai os enfermos, disse Jesus. O perdão gera cura. Tanto que o sacramento mais diretamente voltado para o cuidado com a pessoa enferma está intimamente ligado ao perdão. O Espírito Santo quer que obedeçamos a esta ordem do Senhor, tanto pelos cuidados com os doentes, quanto pela oração de cura. Onde se reza pelos enfermos, ali se faz presente o poder restaurador de Jesus, médico da alma e do corpo. A presença viva e salvadora de Jesus age particularmente através dos sacramentos e, de modo especial, pela Eucaristia, que cura e dá a vida eterna. São Paulo afirma que toda vez que uma pessoa comunga, isso se reflete na saúde do corpo dela. Santo Ambrósio exortava: recebe todos os dias aquilo que te deve ajudar todos os dias. E explicava: aquele que tem ferida procura remédio. É ferida estarmos sujeitos ao pecado. O remédio é o celeste e venerável sacramento da Eucaristia. No entanto, há um rito próprio, antigo e de grande efeito em favor dos doentes. Alguém dentre vós está sofrendo? Pergunta São Tiago. Recorra à oração. Alguém está alegre? Entoe hinos. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os padres da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Trata de um sacramento especialmente destinado a reconfortar aqueles que são provados pela enfermidade. Seu nome é a unção dos enfermos. Constam, desde a antiguidade, testemunho de unções de enfermos praticadas com óleo bento. Nesses milênios, os cristãos, sejam eles bispos, padres ou leigos, jamais deixaram de orar ao Senhor para que o enfermo recupere a saúde, se isso for útil para a sua salvação. Quando o bispo ou o padre confere o sacramento da unção dos enfermos a uma pessoa tomada por uma doença perigosa, ele a unge na fronte e nas mãos com o óleo devidamente consagrado, dizendo uma só vez: por esta santa unção e pela sua piíssima misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto de teus pecados, ele te salve e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. A principal graça deste sacramento é um revigorar, cheio de paz e de coragem para vencer as dificuldades próprias daquela situação de doença grave ou de fraqueza por causa da velhice. Essa graça é um dom do Espírito Santo que renova a confiança e a fé em Deus e fortalece contra as tentações do maligno, tentação de desânimo e de medo da morte. Essa assistência do Senhor, pela força de seu Espírito, quer levar o doente à cura da alma, mas também à do corpo, se for esta a vontade de Deus. Além disso, se ele cometeu pecados, como diz São Tiago,
eles lhes serão perdoados. Deus pode nos curar de forma direta e imediata. Deus cura por meio do médico, cura por meio dos sacramentos, mas também nos cura diretamente, sem meio algum. Outro dia, uma senhora entregou-me uma carta na qual relatava seu testemunho. Em novembro de 2007, eu assistia pela TV Canção Nova à missa celebrada pelo padre Edmilson. Após a missa, em um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, eu pedi para Jesus me curar de uma sudorese incomum. Eu transpirava demais. Não podia sequer sair de casa porque nem chegava à porta e a roupa já estava encharcada de suor. Para fazer o serviço de casa era um tormento. E até para fazer comida, tinha que ficar enxugando o rosto com uma toalhinha, senão pingava nos alimentos. Eu ia a todos os lugares levando toalhinhas e era um incômodo sem fim. Tinha consultado médicos e nada me curava. Fiz exame de laboratório e os hormônios estavam bem. Então, a cada missa pela TV, eu rezava e pedia para Jesus me curar. No dia 14 de novembro, o padre falou: Jesus está curando uma senhora que transpira demais e isso lhe causa muito incômodo. Eu estou vendo Jesus curar você. Tome posse desta graça porque é para você. Eu não acreditei. Pensei que deveria ser para outra pessoa e não tomei posse. Na outra quarta-feira, dia 21, o padre falou a mesma coisa, que Jesus estava curando uma mulher que transpirava muito e que eu tomasse posse porque era para mim. Então eu assumi, acolhi aquela palavra de cura e a partir de então não transpirei mais como antes. Hoje transpiro normalmente, graças ao Senhor Jesus. Quando retornei ao médico naquela semana, contei-lhe sobre a cura e ele acreditou. Não me deu medicamento algum. As pessoas que me conheciam e me viam sempre com a toalhinha me enxugando se espantaram. Umas creram, outras não, mas não me importo. Eu sei que Jesus me curou e isso me basta. Às vezes, a única coisa de que Deus necessita para nos curar é que confiemos. A fé move também as forças que o Senhor depositou em nós quando nos criou. Valendo-se de uma música, do testemunho de uma pessoa, de uma palavra cheia do Espírito Santo no momento da pregação, tudo isso num clima de oração e fé, Deus pode fazer crescer o ânimo e a confiança ao ponto de a pessoa ser curada. Muitas graças se manifestam dessa forma. No entanto, deve ficar claro que não é a autoconfiança, o pensamento positivo e otimista ou o desejo intenso de mudar que cura a pessoa, mas o Senhor que nos cura usando também esses meios. Fé não é se convencer de que a doença irá embora se você acreditar nisso. Fé não é obstinação em algo, mas esperar em alguém, no Salvador. Podemos dizer que a falta de confiança é uma força negativa que leva a pessoa a acreditar no pior e por isso faz com que muitas pessoas adoeçam. Por que então Deus não poderia usar essa mesma capacidade de acreditar e reagir para nos curar? Mas atenção, assim como nem toda enfermidade brota do pessimismo ou de qualquer outra doença psicológica, uma simples atitude otimista não influencia em todos os casos em que se necessita de cura. O que mais importa saber é que a cura está sempre nas mãos de Deus, mesmo quando Ele aproveita nossas forças humanas, naturais, na luta contra a doença. Como contou a senhora no testemunho sobre a sudorese, diante de sua cura, alguns acreditaram que Deus a havia tocado, mas outros não. Não acreditaram porque não conseguiram ir além das aparências e ficaram pensando: será que ela não foi curada por uma força de sua mente? Por influência do que o padre falou? Ou até mesmo pela emoção de ver o seu caso sendo falado na televisão por 2 semanas consecutivas? Bem, então temos que nos perguntar por que outras pessoas não são curadas, apesar de sua atitude positiva, de ouvir sempre palavras de apoio e esperança, ou diante de uma grande emoção como o nascimento de um filho ou o reencontro com a pessoa amada. A única resposta é que Jesus ressuscitou, está vivo hoje no meio de nós e continua agindo em nosso favor. Sempre que quisermos negar essa verdade, vamos nos perder.
Que importam os meios que Deus quis usar se por eles o doente recebeu a cura? Cada vez mais os pesquisadores se surpreendem com a maravilha e o mistério que é o ser humano. Há muitos cientistas que tentam explicar os milagres e as curas que acontecem durante a oração por meio de argumentos parapsicológicos. Mas para o homem de fé, isso é o que menos importa. Ele sabe por experiência quem foi que o curou. Quando temos diante dos olhos algo extraordinário, como o milagre eucarístico de Lanciano, ou o manto milagroso de Nossa Senhora de Guadalupe, ou as inúmeras curas milagrosas de Lourdes, começamos a compreender que não é possível dar explicações parapsicológicas para tudo, principalmente para as coisas de Deus. É pela fé que o homem chega a esse conhecimento. A fé alcança o que a nossa razão limitada não consegue compreender. Jesus veio para resgatar os que se perderam e para curar os enfermos de todas as suas doenças, espirituais, físicas ou psicológicas. Não há nada no homem que o seu amor não restaure. Ele nos faz sarar das doenças da alma, revigora o nosso corpo e torna viva nossa mente. Com os sacramentos, cura nossa alma ferida pelo pecado. Pela medicina, pelos sacramentos, pelas forças que depositou em nós, ou mesmo sem usar meio algum, cura também nosso corpo e nossa mente. Como rezar pela própria cura? Deus sempre honra a sua palavra. Ele nos garantiu que tudo o que pedirmos em seu nome, Ele nos fará. Vejamos como nos preparar para pedir a cura e acolher a resposta de Deus. O Senhor nos cura, mas conta também com a nossa cooperação. Deus faz as coisas como Ele quer e já sabe como nos ajudar. Contudo, existem certas condições que precisam ser observadas e que dependem da pessoa que precisa ser curada. Os conselhos que seguem agora brotaram da experiência e visam a ajudar a abrir o coração. Não são regras inflexíveis, nem se aplicam a todos os casos, pois o Espírito Santo é livre para agir e socorrer cada pessoa da maneira que Ele quiser. Como rezar pela própria cura? São Basílio Magno, ao falar da oração, aponta os motivos que nos impedem de ser atendidos. Pedes e não recebes, porque a tua oração foi mal feita ou sem fé, sem devoção ou desejo, ou porque pediste coisa que não se referia à tua salvação eterna, ou pediste sem perseverança. Quando pedimos a Deus a nossa cura, devemos levar em conta as seguintes condições. O enfermo deve ele mesmo recorrer a Jesus e pedir a cura. O Senhor não curou todos os doentes de seu tempo, mas sim os que lhe pediram que o socorresse. Todo aquele que pede, recebe, mas quem não pede não é atendido. É preciso suplicar a cura. Não basta dizer, Deus sabe do que eu preciso, de que me adianta ficar rezando? Acaso posso eu dizer a Deus o que fazer? É verdade, Deus sabe todas as coisas, mas quer que façamos aquilo que nos cabe e nos acheguemos a Ele pela oração, quer que lhe peçamos saúde e proteção. As histórias do Evangelho não estão ali por acaso ou para dar um colorido às suas páginas. Elas são ensinamentos e nos indicam o que fazer. Mostram como procederam os que foram curados pelo Senhor. Eles seguiam Jesus pelas ruas, gritavam pelo seu nome, procuravam tocá-lo, suplicavam insistentemente por seu socorro, subiam em árvores, telhados e até mesmo enfrentavam a reprovação do povo para conseguirem aquilo de que precisavam. Há muitas pessoas que não são curadas simplesmente porque não rezam. Não estão convencidas de que vai fazer alguma diferença mostrar a Jesus os sofrimentos que as atormentam. Não se sentem amadas por Deus e não conseguem acreditar que o Senhor quer ajudá-las. Quando descobrem que estão doentes, buscam todo tipo de alternativa, algumas inclusive nocivas e supersticiosas. Somente quando todas as suas tentativas de melhora fracassam, é que ousam recorrer timidamente ao único que poderia salvá-las. Independentemente de qual doença o afete, é a Jesus que você deve pedir a sua cura. Devemos buscá-lo em primeiro lugar, pois é Ele quem mantém a nossa vida, ainda que para isso Ele age através do médico e dos remédios. Quem pede a Deus a própria cura,
Peça com devoção e desejo. Pedir com desejo é querer de verdade aquilo que se pede. O enfermo, antes de qualquer coisa, deve querer ficar curado. Há pessoas que se acostumaram com o mal que padecem e temem perder as compensações que a doença lhes trouxe, tais como alguns privilégios, cuidados especiais e carinho das pessoas. Há também aqueles que se apoiaram na enfermidade para nutrir sentimentos de autopiedade. Construíram uma imagem distorcida de si mesmos, identificaram-se com a doença e se apegaram a ela. Quem reza deve querer vencer a enfermidade e ter a certeza de que Deus o atenderá se a ele recorrer. Por pior que pareça a situação, não existem enfermidades incuráveis para Jesus, que ao terceiro dia venceu não somente as doenças, mas a própria morte. Quem reza pela cura deve recorrer a Jesus com fé. Tende fé em Deus. Em verdade eu vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar em seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre, disse Jesus. Por isso eu vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e ser-vos-á dado. Apoiado nas palavras de Jesus, São Bernardo pregava: possuireis todas as coisas sobre as quais se estender a vossa confiança. Se esperais muito de Deus, Ele fará muito por vós. Se esperais pouco, Ele fará pouco. Deus não nos manda fazer coisas absurdas. Quando ordena que realizemos algo aparentemente impossível, na verdade está nos impelindo para que façamos tudo o que está ao nosso alcance e lhe peçamos o que está fora de nossas possibilidades. A fé leva a pessoa a receber tanto quanto acredita que receberá. Jesus sempre mostrou aos doentes que acreditar antes de receber era uma condição indispensável. Fé é crer no que não vemos. A recompensa da fé é receber o que antes não se via. Houve momentos de sua vida terrena em que Jesus quis fazer milagres, mas deparou com obstáculos que o impediram. Não pôde fazê-los porque os enfermos que encontrou tinham o coração endurecido demais para crer. São Marcos nos revela isso lá no capítulo 6, versículos de 5 a 6. E não conseguiu fazer ali nenhum milagre, a não ser impor as mãos a uns poucos doentes. Ele se admirava da incredulidade deles. Assim como a incredulidade impede de experimentar a graça de Deus, uma oração cheia de confiança pode obter qualquer coisa. Quando rezamos, dizia João Crisóstomo, antes de terminarmos a exposição das nossas súplicas, Deus já nos atende. É preciso ter fé ao pedir a cura. É preciso estar convencido de que ela vai acontecer. A fé não dá espaço à dúvida, à desconfiança, ao medo ou a qualquer impaciência na oração. Não devemos rezar para ver se alguma coisa boa nos acontecerá, mas porque temos certeza de que Deus agirá em nosso favor. Nossa fé nos garante que na cruz de Jesus toda enfermidade já foi curada, todo mal destruído, todo pecado aniquilado. A fé não pode faltar. Mas não é ela quem cura, é Jesus. Ela não é como uma energia que restaura, mas como uma porta que se abre para o Salvador. É Ele que tudo faz. Por essa razão devemos compreender que se uma cura deixa de se manifestar como esperamos, isso não quer dizer que seja porque a pessoa não tenha fé. Existem também outras condições que devem ser consideradas e que podem se colocar como empecilho para a cura. Nosso conforto, porém, é saber que Deus conhece tudo e nos ama. Confiemos que Ele nos conduzirá pelo melhor caminho. O enfermo deve perseverar na oração. Quando se trata de um socorro divino, da nossa salvação ou dos planos que Deus tem para nós, devemos permanecer firmes sem jamais desanimar. Certa vez, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre sem nunca desistir. Numa cidade, havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz e lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo,
o juiz se recusou. Por fim ele pensou: não temo a Deus e não respeito ninguém. Mas esta viúva já está me importunando. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha por fim a me agredir. E o Senhor acrescentou: escutai bem o que diz esse juiz iníquo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Lucas afirma que Jesus contou essa parábola para mostrar que é preciso orar em toda circunstância sem jamais esmorecer. Pois a tentação mais comum na oração é deixar de perseverar. Começamos a orar por uma situação. Passa um dia, uma semana, um mês, um ano, e se não vemos resultados, vem a vontade de desanimar. Abandonar as coisas pela metade pode ser um vício pernicioso. Habituar-se a começar as coisas e não levá-las até o fim é algo que estraga a pessoa. Destrói sua autoestima, cria sentimentos de incapacidade, incute-lhe o costume de fugir das dificuldades, alimenta nela a preguiça e a amarra no desânimo. Quem se habituou a começar algo e não terminar, habituou-se a fracassar. A derrota na oração não é não ser atendido, mas desistir, desanimar por não ver sinais e abandonar a oração antes que Deus responda. É preciso persistir até obter a segurança da resposta. Esmorecer é fracassar. E essa desistência desencoraja e mina a fé no poder da oração. Por quanto tempo devemos orar? Quando deixar de insistir no pedido e abandonar aquela causa nas mãos de Deus? Ore até que o Senhor ponha em seu coração a certeza de que a sua oração chegou até Ele e o seu pedido foi atendido. Só quando Jesus pacifica nossa inquietação é que deixamos de persistir na súplica. Orar não é somente recorrer a Deus, mas também entrar em conflito com as forças espirituais do mal. A vitória depende de nossa perseverança em orar. Só Deus pode nos mostrar quando já não é necessário interceder por aquela causa. Dessa forma, não paramos de rezar enquanto não tivermos recebido a resposta ou enquanto Deus não nos der a certeza de que a resposta virá. Trata-se de uma confiança tão grande e segura quanto se já tivéssemos recebido o que pedimos. Deus vai nos educar para saber quando parar e quando continuar a interceder. O doente deve rezar com simplicidade e mansidão. Jesus garantiu que ao rezar, não deveríamos fazer como os pagãos, que pensam que serão ouvidos à custa de gritos e de muitas palavras. Jesus assegurou que a Deus se deve chegar com um coração de criança, pois como um pai tem piedade de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. O Espírito Santo põe em nossos lábios as palavras certas da oração. Senhor, meu coração não se enche de orgulho, meu olhar não se levanta arrogante. Não procuro grandezas nem coisas superiores a mim. Ao contrário, mantenho em calma e sossego a minha alma. Tal como uma criança no seio materno, assim está a minha alma em mim mesmo. Israel, põe tua esperança no Senhor, agora e para sempre. Deus quer que lhe abramos o coração com alegria e confiança. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e jamais te esqueça de todos os seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas faltas e sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem salva a tua vida da morte e te coroa de bondade e de misericórdia. É Ele quem cumula de benefícios a tua vida e renova a tua juventude como a da águia. Há quase 2000 anos, os cristãos já animavam uns aos outros com estas palavras. A oração é uma âncora para os flutuantes, tesouro para os pobres, remédio para os doentes e um escudo protetor para os que estão sadios. Escolhas que saram. Quando um homem se entrega a Deus, não só suas orações, mas também suas escolhas e atitudes cooperam para a sua cura. Depois de nos dar uma garantia,
A palavra de Deus nos manifesta uma ordem. O Senhor conhece os que são seus. Renuncia à iniquidade todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. O Senhor conhece os que são seus. Deus conhece você. Sabe para que você foi feito e até onde você aguenta. Ele sabe suas necessidades e conhece uma maneira saudável de supri-las. Há sempre mais de um caminho para se alcançar um objetivo. Renuncie ao modo ruim, você que pronuncia o nome do Senhor. Nosso erro é ficar olhando para o modo como agem os outros que não se comprometeram com Deus. Os outros são os outros. Deixe que eles se entendam com Deus. Quanto a nós, queremos o que é bom, o que presta, o que vale a pena. De que vale ser rico à custa de roubo? De que vale ser aprovado tendo copiado as respostas de alguém? Qual a vantagem de se dar bem à custa dos outros? Mais cedo ou mais tarde, tudo isso vem à tona. A conquista só tem valor quando nos torna melhores. A Escritura nos compara com vasos. Que tipo de vaso você é? Para que você serve? O que você traz dentro de si? Quem o usa? O maligno também tem seus vasos e costuma abastecê-los com tudo que é nocivo. Não devemos ser vasos envenenados, cheios de toda espécie de perversidade. Para apontar o caminho, Timóteo avisa: foge das paixões da mocidade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. As paixões são nossas inclinações e emoções desequilibradas. Elas são mais fortes na juventude. O segredo para vencê-las é fugir delas. Fazemos isso de duas maneiras: ao buscar a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que invocam a Deus, e ao rejeitar as discussões tolas e absurdas que geram contendas. Numa família, entre amigos, na igreja, dificilmente as pessoas brigam por coisas importantes. Em geral, se desentendem por ninharias. Como insiste Timóteo, não convém a um homem de bem se meter em brigas e discussões nervosas. O caminho que nos torna serenos e equilibrados é outro. Há um caminho para quem quer curar suas emoções e viver com mais saúde. Você quer percorrer esse caminho? Então vamos viver bem um dia de cada vez. Vamos ser bons com todos os que cruzarem nosso caminho, manifestar-lhes um amor terno e paciente. Com doçura e firmeza, vamos ensinar e ajudar a sair do erro aquele que se perdeu. Mas para isso também teremos que ser pacientes em aceitar as chateações, as contrariedades, as decepções. E se vamos ter que suportar tudo isso de uma forma ou de outra, de que adianta ficar amuado e aborrecido? É com brandura que corrigimos nossos adversários, para livrá-los do erro e dos laços do demônio. Faça a experiência. Você perceberá que o primeiro beneficiado em suas escolhas será você. O bem que sai do seu coração não chega ao outro sem antes abençoar a sua vida. Na vida foi ferido, na vida será curado. Se em geral a cura física se dá de um modo milagroso, a cura interior exige de nós que enfrentemos as situações dolorosas e difíceis. Cura interior dói. E Deus, inúmeras vezes, se vale das coisas, situações e pessoas que nos cercam para operar essa cura. O sofrimento funciona nas mãos de Deus como bisturi nas mãos do médico. Com ele, o Senhor nos liberta de algum mal ou libera algo do nosso potencial que estava retido. As circunstâncias em que as tribulações funcionam como remédio, correção e oportunidade de fortalecimento. No momento em que Deus interfere em nossa vida por esse caminho, isso nos causa dor e nem sempre compreendemos. Mas uma coisa é certa: não é hora de nos acovardar e fugir. É hora de permanecer firme, pois é por essa estrada que nos virá o remédio. Assim diz São Paulo aos Hebreus: portanto, firmai as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Tornai retas as trilhas para os vossos pés, para que não se destronque o que é manco, mas antes seja curado. Quem tem uma vida manca se destronca num caminho tortuoso. O caminho torto, as situações perigosas que tangem o mal, é arriscado até para os que estão firmes, quanto mais para quem está capenga. O nosso progresso e a nossa saúde estão em nos firmarmos, mesmo com dificuldades, naquilo que é certo.
Deus nos corrige para que sejamos curados, mas para isso precisamos ser firmes. Não rezemos pedindo uma vida fácil, oremos pedindo força. Em vez de pedir desafios leves, problemas à altura de nossas capacidades, trabalhos nas medidas das forças que temos, vamos pedir que Deus nos dê forças equivalentes às nossas obrigações, desafios e lutas. Vamos pedir que Ele nos levante acima de toda doença. Aí sim, cada barreira vencida não será um milagre, mas nós seremos um milagre. Não é com uma vida acomodada e cheia de lamentações que Jesus nos fará crescer. Uma vida de facilidades não leva ninguém para cima. Pelo contrário, leva para baixo. O céu está acima de nós para fixarmos nele os nossos olhos. É uma escalada que exige de nós sangue, suor e lágrimas. Quem tem Deus em sua vida, busca as coisas do alto, caminha para o céu, caminha para o Senhor. Há pessoas que fogem das dificuldades, evitam tudo o que requer alguma perda, sacrifício e disciplina. Mas as dificuldades e os problemas por resolver são um instrumento de restauração, equilíbrio e nos conduzem ao crescimento. Se na vida a pessoa foi ferida, na vida será curada. As feridas de um relacionamento não se curam quando nos trancamos num quarto e nos escondemos de todos. Deus irá usar outros relacionamentos para curar essas feridas. É claro que isso nos custa. Você já se perguntou por que nas orações de cura interior as pessoas choram? Elas choram porque não é quando andamos por um caminho fácil e confortável que crescemos como pessoa, mas quando temos que enfrentar as recordações dolorosas do nosso passado e perdoar. Quando temos que aceitar o sofrimento do tempo presente e, contando com a graça de Deus, abrir um caminho com as nossas próprias mãos. Você quer ser uma pessoa completa, forte e saudável? Quer crescer na vida? Quer ser uma pessoa melhor? Aprenda com o seu passado e procure ouvir o que Deus lhe fala por meio dele. Aceite os fatos, aceite o que lhe aconteceu, supere isso com a força do Espírito Santo. O cristão não vive da própria força. Sua força não está nos poderes deste mundo, não está nos exércitos, nem nos carros e cavalos, como diz a Escritura, ou em coisas assim. É do Espírito Santo que o homem cheio de fé recebe a força de superar o mal e a dor, a força de convencer e converter os outros. É de Deus que ele recebe o poder de penetrar no coração de alguém, de uma família e de derrubar os obstáculos que o impedem de ir a Deus. O Espírito Santo é o segredo daquele que crê. Ele é a fonte da coragem e da força dos que confiam nesse Deus que não ilude, não trai, não abandona. De um momento perigoso, de grande dificuldade e sofrimento para os apóstolos, está escrito: todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O Senhor não nos deu um espírito de timidez, mas de força. Quando rezar pedindo a cura? Nós podemos e devemos pedir a Jesus que nos cure sempre. Pois quando não padecemos de uma enfermidade física, há sempre algo em nós que precisa experimentar a salvação. Enquanto vivermos neste mundo e estivermos sujeitos ao pecado, todos precisaremos de libertação e cura interior. Você pode rezar por sua cura enquanto trabalha, andando pela rua, durante seu descanso. Pode fazer isso em qualquer lugar, pois para quem ama a Deus, todo lugar é lugar de oração. Onde está uma pessoa de fé, o Senhor ali está com ela. Mas certamente existem ambientes em que se pode rezar melhor. Quando se trata da oração pessoal, sem dúvida, os dois melhores lugares são diante da Eucaristia e com a Palavra de Deus em mãos. A oração com a Palavra de Deus faz com que cessem nossos desequilíbrios e com que se acalme toda perturbação em nosso corpo. Por isso atesta a Escritura: a vossos filhos, mesmo os dentes de serpentes venenosas não os puderam vencer, porque sobrevindo a vossa misericórdia, curou-os. Eram picados para que se lembrassem de vossas palavras, e em seguida ficavam curados, para que não viessem a esquecê-las completamente e a subtrair-se a si mesmo de vossos benefícios. Não foi uma erva ou algum unguento que os curou, mas a vossa palavra, que cura todas as coisas, Senhor.
Sabedoria, capítulo 16, versículos de 10 a 12. São Paulo fala da relação que existe entre a Eucaristia e a cura quando afirma: quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo, come e bebe sua própria condenação. É por isso que há entre vós muitos enfermos e doentes, e não poucos têm morrido. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 29 a 30. Quem não reconhece na Eucaristia o corpo do Senhor, deixa de receber a saúde que dele emana. Isso é tão evidente para os santos que Dom Bosco afirmava: quereis que o Senhor vos dê muitas graças? Visitai-o muitas vezes. Quereis que ele vos dê poucas graças? Visitai-o raramente. Quereis que o demônio vos assalte? Visitai raramente a Jesus sacramentado. Quereis que o demônio fuja de vós? Visitai a Jesus muitas vezes. Não omitais nunca a visita ao Santíssimo Sacramento, ainda que seja muito breve, mas contanto que seja constante. Santo Antônio Claret exortava quem fosse adorar a Jesus Eucarístico que procurasse ouvir em seu coração a voz de Jesus a dizer-lhe: pede que eu venha em teu auxílio nos poucos ou muitos esforços que fazes para te livrares de tuas faltas. Não te envergonhes. Há muitos justos, muitos santos no céu que tinham exatamente os mesmos defeitos, mas pediram com humildade e pouco a pouco se viram livres deles. Tampouco deixes de me pedir saúde, bem como bons resultados nos teus trabalhos, nos teus negócios ou estudos. Posso dar-te e realmente te darei tudo isso, contanto que não se oponha à tua santificação, mas antes a favoreça. Mas quero que o peças. O que é que necessitas precisamente hoje? O que posso fazer por ti? Ah, se soubesses quanto eu desejo ajudar-te! Muitas curas acontecem durante a adoração a Jesus Eucarístico. Homens e mulheres são revigorados por Deus depois de se confessarem e voltarem a comungar. Da Eucaristia, continua jorrando uma força capaz de curar. Cura interior. A oração é como uma nascente, de onde brota o remédio para as feridas do coração. Ela é uma luz que mostra o que está escondido em nós, para nos sarar. O homem que reza toma conhecimento daquilo que o adoece, seus erros, pecados, enfermidades, e pela força do Espírito Santo experimenta a cura. À medida que avança na oração, a pessoa se torna mais saudável, equilibrada e feliz. A cura interior brota da intimidade com o Senhor. Jesus curava os corações por meio de suas palavras, olhares, gestos e atitudes. Quanto mais nos abandonarmos em sua presença e permitirmos que a luz do Espírito vasculhe nosso coração, melhor nossa vida será. Não buscamos a Deus para sermos curados e felizes. Buscamos porque queremos estar com Ele. A presença dele já é a própria cura. Quando recebemos oração por nossa cura interior ou nós mesmos a suplicamos ao Pai das Misericórdias, o Espírito Santo começa a juntar os cacos da imagem de Deus em nós, que foi despedaçada pelo pecado. O amor de Deus vai então corrigindo tudo que em nossa vida se deformou pelo mal. Recupera a nossa decência, fortalece o bem que Deus colocou em nossa alma. Dissolve e lava toda monstruosidade. Deus não permite que o homem use a oração para mascarar o que o incomoda, nem para fugir da realidade. Tanto que quando rezamos, o coração faz vir à tona tudo o que fizemos de errado, as responsabilidades das quais tentamos escapar ou o irmão que queremos ignorar. A cura interior é o encontro entre nós e a nossa verdade, mas muitas vezes terrível e dolorosa. Por isso a pessoa chora na oração, porque sentiu o toque em suas feridas, mas no momento em que, sabendo o que se passa dentro dela, a pessoa assume e confessa aquilo que nela é pervertido, venenoso e maligno, então é certo que Deus a curará. Cura interior é o processo pelo qual o Espírito Santo trabalha no homem para restaurá-lo conforme a vontade de Deus e torná-lo feliz. É algo tão bom e gratificante que a tentação procura todos os meios inimagináveis para impedi-lo.
As forças espirituais do mal não querem que ninguém entre num processo de cura, pois quanto mais restaurada a pessoa, menos poder o mal tem sobre ela. Na oração de cura interior, Deus costuma dar uma revelação por uma palavra de ciência ou pelo discernimento dos espíritos, para que a pessoa possa rezar melhor, de uma maneira mais acertada e eficaz. Quanto mais percebemos o quanto somos carentes e necessitados de renovação, com mais força e insistência poderemos clamar a ajuda de Deus. Quando percebemos que um pensamento sempre volta à nossa mente, que uma lembrança triste e dolorosa não nos deixa, ou somos atormentados por algum medo ou ideia negativa, isso é um sinal de que o nosso coração precisa de uma atenção particular. Precisa do Espírito Santo como remédio. Na oração, o remédio é aplicado. Porque não existe nada que possa alcançar tão fundo a nossa alma como a luz do Senhor. Tudo então é trazido diante de Deus para ser tratado. Existem certas curas que o ser humano só alcança pelo poder do Espírito Santo. Sem ele, nem o mais forte dos homens consegue se firmar. Quem reza se conhece mais e acaba por fazer descobertas a respeito de si mesmo e da própria história que mesmo uma pessoa muito esperta e atenta não descobriria por si própria. A cura interior tem o poder de desencravar os espinhos emocionais escondidos no coração e que o tentador usa contra nós para dominar nossos pensamentos e nos amarrar afetivamente. Na oração, Deus não me revela somente as situações em que fui vítima da maldade de alguém e fiquei prejudicado. Ele me revela também minhas atitudes pecaminosas e todas as consequências contra mim. Posso então perceber onde o pecado me fechou para Deus. E em contrapartida, na oração, eu me fecho para o pecado. Fico protegido contra ele. Mas para isso, preciso tomar a decisão de romper com o erro. Conhecer o problema para romper com o mal faz um bem sem medida e já é o primeiro passo para a cura. Quanto mais a pessoa se desgosta daquilo que a afasta de Deus, tanto mais depressa há de ser curada. Terapia de cura interior. Uma maneira de fazer isso é enfrentar os sentimentos e tendências destrutivos, jogando-os na presença de Deus. Por exemplo, se algo ruim invade a minha imaginação, em vez de tentar afastar aquele pensamento, eu permito que ele aconteça, mas diante de Deus. Eu peço que o olhar do Senhor o penetre e julgue. Peço que o Espírito Santo envolva aquela lembrança, fantasia ou sensação e a faça arder no fogo do seu amor. Em minha imaginação, posso ver tudo isso acontecer, mas os efeitos são verdadeiros, reais, uma vez que o Senhor não deixa de agir e concede a força que permite vencê-los. Carismático é o homem que se dá conta de que existem certas desordens, fraquezas, traumas complexos que ele não pode superar sozinho, de que há doenças interiores que ele não pode curar em si mesmo, de que nenhum artifício mental ou espiritualismo é capaz de lhe fornecer a cura, mas somente a graça de Deus, o Espírito Santo. O outro instrumento poderoso de cura interior é, em tudo, dar graças a Deus. Um coração humilde e agradecido é um coração em sintonia com o coração de Jesus. A gratidão derruba todo espírito de oposição à vontade do Senhor. Passo a aceitar as situações e as pessoas como são, como Deus as dá a mim, e não como acho que deveriam ser. Somente no momento em que passo a agradecer a Deus por tudo que me acontece, encantos e desencantos, alegrias e sofrimentos, vitórias e perdas, somente nessa hora é que consigo me aceitar a mim mesmo e ao meu passado. Para transformar a minha história, tenho que tomar posse dela. E só posso possuí-la na medida em que eu a aceito. Quando olho para o meu passado, na certeza de que Deus esteve comigo e me ajudou a superá-lo, aí sim, poderei compreender o que o Senhor reserva para o meu futuro, os planos que traçou a meu respeito e o que eu mesmo devo fazer. Agradecer no sofrimento e na dor, agradecer quando um desastre abalou nossas estruturas e feriu gravemente nossos sonhos, é afirmar que mesmo sem compreender o porquê de tudo isso,
Confiamos que Deus quer o melhor para nós e vai tirar um bem dessa situação. Deus quer nos curar sempre. E essa certeza nos enche de paz e alegria. A cura interior é gradativa, faz-se passo a passo. Jesus quer realizá-la delicadamente, conforme a nossa adesão. Assim diz a palavra dele: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei